Boa noite, alunos do terceiro A do curso de Direito das Faculdades Integradas de Três Lagoas. Sou o professor Marcos Zacamini e hoje falaremos sobre o procedimento do Tribunal do Júri. O procedimento ele está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, no inciso 38 da Carta Magna. Então este é um procedimento especial. Nós estudamos nas aulas anteriores os procedimentos comuns, o ordinário, o sumário e o sumaríssimo. Quais crimes serão julgados pelo Tribunal do Júri? O homicídio, o infanticídio, o aborto e o auxílio, instigação ou induzimento ao suicídio, se forem realizados na modalidade dolosa. Tá certo? Então, o procedimento ele é composto por duas fases, por isto é chamado de sistema bifásico ou sistema escalonado. A primeira fase é chamada de iudicium accusationis ou juízo de acusação, também chamado de instrução preliminar. A segunda fase é chamado de iudicium causae ou juízo da causa, que é o famoso plenário. A segunda fase nós iremos estudar posteriormente. Vamos nos ater à primeira fase. A primeira fase ela é presidida por um juiz de direito ou um juiz federal, portanto, é um magistrado singular. Como que ocorrerá a primeira fase? Então, o início será o inquérito policial, se houver. Quando ele for remetido ao Ministério Público, de acordo com o artigo 46 do Código de Processo Penal, o Ministério Público terá de 5 dias de prazo, caso o réu esteja preso, ou 15 dias se estiver solto, para oferecer a denúncia. Oferecida a denúncia, conforme o artigo 41 do Código de Processo Penal, o que o juiz fará? Ele poderá recebê-la e dar continuidade ao procedimento, ou ele poderá rejeitá-la, de acordo com o artigo 395. Uma observação. O artigo 394, parágrafo 5º do Código de Processo Penal, fala que, se não houver uma previsão expressa dos outros procedimentos, será utilizado o procedimento ordinário para sanar esta falta. Então, às vezes, nós iremos utilizar artigos do procedimento comum ordinário. Então, o juiz rejeita, e aí termina o processo, de acordo com o artigo 395, ou ele recebe e dá continuidade ao procedimento. Posterior ao recebimento, o que acontecerá? Citação do acusado. A citação ela será conforme o artigo 406 do Código de Processo Penal e o réu terá 10 dias para responder à acusação. Caso se mantenha inerte, então o juiz nomeará um defensor dativo ou a Defensoria Pública para defendê-lo. Lembrem bem, súmula 523 do STF, a ausência de defesa causa nulidade absoluta. Então, apresentou a resposta à acusação. O que pode ter nesta resposta à acusação? Todas as teses preliminares, por exemplo, nulidades, prescrição, ou teses como legítima defesa, estado de necessidade, erro de tipo, ou que não houve infração penal, ou que ele não é o autor do delito. Além destas teses preliminares de mérito, ele pode juntar documentos, pode juntar o que achar necessário para comprovar os seus argumentos. Fora isso, ele tem que apresentar rol de testemunhas. A acusação oferece o rol de testemunhas em qual momento? No oferecimento da denúncia. No caso do procedimento do Tribunal do Júri, será de até 8 testemunhas. E a defesa, quando oferece o rol de testemunhas na resposta à acusação, ele poderá, neste momento, na primeira fase, arrolar até 8 testemunhas. Apresentada a resposta à acusação, qual o próximo passo? O juiz, de acordo com o artigo 409 do Código de Processo Penal, se houver, então apenas se houver apresentação de preliminares pelo réu ou juntada de documentos pelo réu, o juiz irá abrir vista ao Ministério Público para que ele faça a réplica da resposta à acusação.
Então, se houver a juntada de documentos ou apresentação de preliminares, o juiz vai abrir vista ao Ministério Público para que apresente a sua réplica de acordo com o artigo 409. Apresentada a réplica, haverá a audiência de instrução e julgamento. Esta audiência de instrução ela é composta pela oitiva da vítima, se possível, depois testemunhas de acusação, posteriormente testemunhas de defesa, de novo, até 8 para cada parte. Se houver mais de um réu, cada réu terá direito em até 8 testemunhas. Depois da oitiva das testemunhas, o que haverá? Oitiva dos peritos. Os peritos, eles podem ser indicados com até 10 dias antes da audiência, conforme o artigo 159, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. Então poderá ser ouvidos os peritos, depois dos peritos acareações, que é colocar as testemunhas ou a vítima e uma testemunha frente a frente. Após as acareações, o interrogatório do réu. Então, vejam bem, o interrogatório ele será o último dos atos de instrução. Realizada a última etapa, que é o interrogatório, haverá a possibilidade de diligências complementares. Caso haja alguma testemunha a ser ouvida, ou alguma perícia a ser realizada, ou um documento a ser juntado, ou algum ofício a ser enviado. Se não houver diligências, então partiremos para os debates orais, 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Se houver mais de um acusado, cada acusado terá direito a este tempo. Se for complexo, o juiz poderá converter estes debates, estas alegações finais, em memoriais. O que isso quer dizer? Poderá ser realizado de modo escrito. Após os debates orais ou apresentação dos memoriais, o juiz deve julgar. Ele deve fazer isto de acordo com o Código de Processo Penal na própria audiência ou no prazo de 10 dias. Quais as possibilidades de julgamento? O juiz pode pronunciar, conforme o artigo 413 do Código de Processo Penal, ou impronunciar, de acordo com 414, ou ele pode absolver sumariamente, com base no artigo 415 do Código de Processo Penal, ou, por último, desclassificar, de acordo com o artigo 419 do Código de Processo Penal. Estas decisões, que podem ser uma decisão interlocutória de pronúncia, ou uma sentença de impronúncia, sentença de absolvição sumária ou decisão de desclassificação, eu falarei posteriormente. Se atenham então ao procedimento da primeira fase, que é conhecido como instrução preliminar. Não há nenhum juízo de mérito aqui, porque quem julga são os jurados na segunda fase do Tribunal do Júri, no Conselho de Sentença, que é composto por 7 pessoas. Então, deem uma olhada, de acordo com o artigo 406 até o artigo 421, leiam a doutrina, assistam aqui a aula, porque a primeira fase ela é bem parecida com o procedimento comum ordinário. Então teremos oferecimento da denúncia, recebimento, citação, resposta à acusação, eventualmente a réplica do Ministério Público, audiência de instrução e julgamento. Se for pronunciado, vai à segunda fase. Se for impronunciado, não. Se houver absolvição sumária, encerra por aí. E se houver desclassificação, vai para o juízo competente. Bons estudos, leiam a lei seca, a doutrina. Fico à disposição para qualquer dúvida e boa noite.